A gente vai fazer a prova do Teorema de Stokes para gráficos, né? Na verdade, um caso particular, até a gente vai provar o Teorema de Stokes, no caso, deixa eu escolher aqui uma coisa de uma vez. No caso, em particular, em que S é gráfico de uma função z igual a g de x, y de classe C2. Então, eu vou pegar um campo, FP, com coordenadas P, Q e R, um campo vetorial de classe C1. O que o Teorema de Stokes diz é isso, né? Se eu pegar aqui a minha superfície S, rosinha aqui, orientada com vetor normal para cima, o bordo dela é essa curva C, ele se projeta aqui nessa curva C1 aqui embaixo, essa aqui é a minha região D, né? Sempre estou pegando um gráfico. O Teorema de Stokes vai me dizer, lembra que eu peguei a orientação da minha curva C aqui, positiva com relação ao normal que está escolhida, que é normal para fora, lembra da regra da mão direita, aí eu lembro da pessoa andando, né, com a cabeça apontando na direção da normal, a região está do lado esquerdo. Então, o Teorema de Stokes, a igualdade aqui eu vou colocar, vou chamar de estrela, essa fórmula, né, diz que a integral de linha do campo F sobre a fronteira, né, que é essa curva C, é a integral sobre a superfície S do rotacional, integral de superfície. Então, a gente vai fazer o lado esquerdo, depois vai fazer o lado direito, eles têm que dar iguais, né? É isso que a gente quer mostrar. Para esse caso particular, em que a minha superfície é uma superfície dada por esse gráfico, né? Que a gente poderia... Ops! Não escolhi a cor aqui, aí a gente poderia pensar que a parametrização é x e y, g de x, y, né? Que é z igual a g de x, y, e o x, y varia aqui sobre D. Então, avaliando o lado esquerdo daquela forma, né, o rotacional, a gente já, bom, estou colocando aqui a cola, né, a fórmula é essa daí. O vetor normal que aponta para cima tem que escolher, que eu podia escolher menos dx, menos derivado de z em relação a y, 1, ou derivado de z em relação a x, derivado de z em relação a y, menos 1. Mas o que tem o normal apontando para cima, né, aquele para fora, ali para o alto ali daquele gráfico, tem essa terceira coordenada positiva. Né? Então é esse. Então o integral do rotacional, vou colocar aqui, né, a gente vai colocar isso aqui, produtos vezes menos derivada de z em relação a x, esse menos está aqui do lado de fora, menos essa segunda componente derivada de z em relação a y, e 1 vezes a terceira componente. Vou trocar aqui a ordem, para tirar esse sinal, vou trocar a ordem para tirar esse sinal. Então, esse lado esquerdo é isso aqui, a gente vai guardar isso lá para o final, eu vou repetir quando a gente quiser fazer a checagem. Então, esse é o lado esquerdo, para esse caso. Então, vamos ver o lado direito. Então, aquela minha curva C1 é a curva embaixo, né, do plano XY. Vamos supor que ela tem a parametrização x de t, y de t, com t entre A e B, e a parametrização da curva C, então, vai ser o mesmo x, o mesmo y, né, porque é um gráfico, e a coordenada z é g de x de t, y de t. Então, a integral de linha sobre a fronteira S de f dr é a integral sobre a fronteira do campo, né? E, bom, isso aqui, como eu estou parametrizando para t entre A e B, eu vou colocar aqui, vai ser P calculado sobre x de t, y de t, z de t, né? Z, que é g de isso aqui, né? Que é dado pela g, dx dt, dy dt, dz dt, dt para t entre A e B. Aqui eu vou lembrar que como bom, o z, a dz dt vai envolver a derivada de x em relação a t, y em relação a t, porque aqui eu vou usar a regra da cadeia. Quando eu vou derivar isso aqui em relação a t, vai dar a derivada de g em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, que está aqui, mais a derivada de g em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Né? Então, essa derivada de g em relação a x, né, a gente está escrevendo a derivada de z em relação a x. Né? Não está aqui. Então, a regra da cadeia vai me dizer que esse pedaço aqui eu vou trocar por isso aqui. Aí a gente vai só rearrumar. Então, vai dar P mais R dz dx, dx dt. Vou colocar em evidência aqui o dx dt que está aqui e que está aqui. Né? Então, na verdade, eu vou trocar isso aqui, vai depois envolvendo só o x e o y, né? Porque o z é função de x e de y. Então, eu vou agrupar tudo que tem dx dt e aqui eu vou agrupar tudo que tem dy dt. Então, tem o Q e tem o R dz dy aqui.
Tá? Então, dá isso, eu vou repetir no próximo slide, né, isso é igual a isso, vou repetir, tá aqui. Aí agora só, aqui eu estou escrevendo para ter entre A e B, virou uma integral só com x e com y, né? Então isso na verdade é igual à integral sobre a curva C1, que está lá no plano x e y, né? Que é a projeção da minha curva C. Então P mais R dx, Q mais R dy, né? Então aqui eu estou fazendo sobre a curva C, né? Não estou colocando mais explícita a minha parametrização. E aqui, como ela é uma região, uma curva que engloba uma região no plano xy, eu posso usar o teorema de Green, que vai me dizer que isso é a integral dupla sobre a região D, desse campo derivado em relação a x, menos esse campo derivado em relação a y. Esse é o teorema de Green, me diz. Então a gente quer, esse aqui é o meu lado direito na fórmula, naquela forma estrela, esse aqui é o meu lado esquerdo, e eu quero mostrar que os dois são iguais. Então a gente tem que desenvolver isso aqui, ver se vai dar a mesma coisa, né? Que aí a gente vai ter mostrado a forma estrela, nesse caso pelo menos em que a minha superfície é o gráfico de uma função que a gente supôs de classe C2. Aqui eu vou fazer a conta daqui para cá, usando a mesa digitalizadora, que eu acho que é mais fácil de acompanhar. Por outro lado, vocês vão ter que ter a paciência com a minha letra na mesa digitalizadora. Bom, mas vamos lá. Então eu tenho aqui a integral sobre D, vou só repetir. Eu vou derivar aqui, esse termo aqui, em relação a x. Aqui eu vou só chamar a atenção o seguinte, as minhas funções P, Q e R, né, do campo, que definem as coordenadas do campo, elas são, né, dependem de x, y, z, mas então quando eu vou derivar em relação a x, o P, ele tem as três, né, tem uma dependência do x nessa posição, mas também tem aqui, porque o meu z, né, eu estou supondo que o z é uma função de x e de y. Então, quando eu vou derivar em relação a x vai aparecer aqui, mas também aparece uma dependência com relação a x nessa terceira posição aqui. Quando eu usar a regra da cadeia, né, para derivar, não vou poder esquecer. Então, eu vou ter que usar a regra da cadeia, né, porque tem a derivada aqui em relação a x. Então, vamos fazer essa primeira parte aqui. Então, vai dar a derivada de Q em relação a x, mais, continuo na derivada de Q, a derivada de Q em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x, né? Porque, como eu falei, o z depende de x. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia. Mas, aí vou derivar essa, repetir essa. Então, vai dar a derivada de r aqui. Vou botar entre parênteses. Derivada de r em relação a x, mais a derivada de r em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x. Derivei o primeiro, vou repetir o segundo. Mais, vou repetir R e derivar o segundo, que vai dar uma segunda derivada. Então, fiz esse primeiro termo. Agora, eu vou botar aqui parênteses para botar o menos, vou fazer essa derivada aqui. Então, vamos lá. Derivada de P em relação a Y. Mas também, né, na terceira posição aqui, onde tem a variável z, a z também depende de y, então eu vou ter que usar a regra da cadeia, a derivada de p em relação a z, vezes a derivada de z em relação a y. Mas, vou derivar essa em relação a y, né, então da derivada de r em relação a y, mais a derivada de r em relação a z, derivada de z em relação a y, vou repetir esse aqui, mas agora eu vou repetir R e derivar aqui a segunda, vai dar uma derivada segunda. Isso. Agora eu tenho que manipular isso aqui algebricamente para dar isso aqui, né? O que eu posso fazer aqui? Uma coisa que eu vou lembrar é que a gente está considerando G aqui, a G de classe C2. Então, vocês devem se lembrar, C2, deixa eu apagar esse 2 aqui que ficou. Ups. Se lembrar do cálculo 2, em que quando a gente tinha uma função de classe C2, a gente sabe que gxy, a derivada em relação a x em relação a y é igual à derivada em relação a y, depois deriva em relação a x. Então, esses dois termos aqui são iguais, tem esse sinal menos aqui.
Deixa eu colocar a cor. Então, esse aqui vai cancelar com esse termo aqui, porque a segunda derivada de dizer em relação a yx é igual a relação a x e y. Então, esse termo vai cancelar. Aqui também, eu posso olhar aqui. Quando eu multiplicar a derivada de z em relação a y aqui por esses dois termos, aqui, né, esse que tem três termos aqui, derivada de r em relação a z, derivada de z em relação a x, derivada de z em relação a y. Aparece aqui também, de r em relação a z, de z em relação a x, de z em relação a y. Então, eu posso cancelar esse termo aqui com esse também. Então, eu vou rearrumar isso aqui. Então, eu vou juntar, né, eu vou colocar aqui, eu vou juntar, bom, tem esse termo menos esse, que vai aparecer aqui, eu já vou colocar. E aí, assim, esse aqui tem a derivada de z em relação a x, e esse aqui também tem, né, a derivada de z em relação a x. Deixa eu colocar outra cor. Derivada de z em relação a y aparece aqui e aparece aqui. Então, para a gente juntar, vai dar integral dupla sobre d. O que eu vou colocar aqui na frente da derivada de z em relação a x? Tem aqui dq dz menos, cadê o verdinho? Aqui, dr dy, né? Que quando eu multiplico aqui. Mais, o que eu vou colocar aqui na frente do dz dy? Tem o dr dx aqui, menos dp dz. Mais, aí tem esse aqui que sobrou, e esse aqui. Então, fica a derivada de q em relação a x, menos a derivada de p em relação a y. Isso tudo dx dy, e é exatamente o rotacional, que é a derivada de q em relação a z, derivada de r em relação a y, derivada de z em relação a x. Né? Esse primeiro termo apareceu. Agora, esse aqui é a derivada de r em relação a x, menos a derivada de p em relação a z, derivada de z em relação a y, e esse terceiro e último termo aqui, derivada de q em relação a x, menos dp dy. Então, a gente provou que esse lado é igual a esse, então, pelo menos no caso em que a gente tem o gráfico de uma função de classe C2, a gente provou o teorema de Stokes, mas ele vale nos casos em que estão enunciados, a demonstração é mais difícil, mas isso aqui atende bastante, porque a maior parte dos exemplos que a gente vai usar, isso está verificado, bom, e também que já dá uma intuição, uma maneira de compreender que a demonstração é possível. Então é isso, pessoal. Na semana que vem a gente continua fazendo o teorema de Stokes, mas vamos fazer em outros exercícios, em outras situações.